Meus irmãos, do período em que Jesus nasce ao período em que ele é batizado por seu primo João o Batista, são cerca de 30 anos que a Bíblia nos omite detalhes que nós gostaríamos de saber acerca da sua infância, da sua adolescência e da sua fase adulta. Mas os poucos detalhes que nós temos a saber nesse período de 30 anos, desde o nascimento ao período em que Jesus é batizado, a Bíblia nos esconde poucos detalhes. Algum desses detalhes é a fase de infância de Jesus. Maria com José foge para o Egito para que Jesus não fosse morto. Jesus, uma criança ainda, era muito inteligente. Jesus, uma criança autodidata, que alguma das vezes, quando ia cultuar na sinagoga, os fariseus, os doutores da lei, acabavam dando a oportunidade para Jesus pregar, e eles ficavam maravilhados com uma criança que tinha tantas palavras eloquentes. Jesus, na sua infância, era assim, um jovem muito simples, de uma família simples, seu pai um carpinteiro, e acabou se tornando um carpinteiro. O que poucos de nós sabem é, nesse período da adolescência, como Jesus lidava com os seus amigos. Mas nós sabemos que Jesus, quando ainda uma criança, ainda na sua adolescência, não há um texto na Bíblia que mostra uma vez que José pediu para Jesus ir buscar alguma coisa e Jesus discutiu com seu pai. Eu não vou. Você não encontra textos assim. Jesus, desde pequeno, sempre foi muito obediente, diligente. Ele sempre se dedicou em tudo o que fazia, mesmo sendo uma criança. Agora, um dos detalhes mais importantes para nós sabermos sobre a vida de Jesus durante a sua fase adulta, o porquê Jesus era tão perseguido. Aqui se dá um dos motivos, no capítulo 2 de Lucas, no verso 11 em diante. Conta que haviam pastores cuidando de rebanhos pela madrugada. Aparecem anjos a eles e diz onde Jesus nasceria. Ele viria da tribo de Davi. Então, obviamente, os pastores, eles começam a seguir o sinal que foi dado a eles, que é de uma estrela. E o texto diz que Herodes ficou ciente de que Jesus estava para nascer e manda matar todas as crianças do sexo masculino abaixo dos 12 anos de idade. Herodes estava endemoniado em tomar uma decisão dessa, mas a questão era porque na mente de Herodes, Jesus seria uma espécie de político que iria dar impeachment para o governo petista da época de Herodes. Então ele, endemoniado, manda matar. E você sabe que Jesus vai construindo o seu ministério, e as únicas pessoas que se opõem a Jesus é os fariseus. E um dos motivos de Herodes querer tanto matar esse Messias é justamente por conta das mensagens que os fariseus pregavam na sinagoga. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento são 400 anos, e nesses 400 anos não se ouvia nenhum profeta profetizar. Imagina você num culto como esse e você não consegue ouvir Deus falar. Você não sente a presença de Deus. Posso usar? Você não ouve profeta. Você vem ao culto para ouvir uma pregação e as mensagens são geladas demais. 400 anos. A única pregação que havia nas sinagogas da época, que eram pregadas pelos fariseus, era acerca da pessoa de Jesus, do ministério de Jesus, baseada no livro dos profetas messiânicos, a saber, algum deles, Isaías, Malaquias, Oséias. Por isso que você encontra os fariseus, quando Jesus faz o milagre, quando Jesus cura, eles olham para Jesus assim: você não pode ser o Messias, porque o nosso Messias, que nós conhecemos através das Escrituras, primeiro, o profeta Isaías disse que ele é da tribo de Judá, ele é como um leão. Segundo, ele é príncipe da paz. Terceiro, ele é o pai da eternidade. Pega esses títulos e você vai analisar e perceber que o Jesus que os profetas pregavam dizendo nunca seria da família de alguém muito simples, porque esse é da tribo de Judá, então ele é alguém valente, ele é habilidoso na guerra. Por isso que quando Jesus vem pregando, há tanta oposição quanto a pessoa de Jesus. Quem é ele? Esse aí é o filho de Maria, lá de Nazaré, esse aí é um carpinteiro. Na mente deles seria impossível um homem sem
tantos recursos, de uma família muito simples, sendo carpinteiro, assumir uma posição de governo na época. Na expectativa de Herodes, Jesus seria este homem. Na verdade, não só Herodes, os discípulos de Jesus também não acreditavam nele. Eram 12 discípulos que andavam com Jesus, mas a verdade é que no período de 3 anos, nenhum deles colocava tanta expectativa de que Jesus seria alguém que iria de fato governar, que era o Messias, o prometido. Eles andavam por curiosidade. Eu vou te provar. Quando Jesus prega em João capítulo 14, Filipe, um dos discípulos, chega para Jesus e disse assim: Jesus, o Senhor prega tanto acerca do Pai, dizendo que o Pai te enviou, que o Pai te trouxe. Nós estamos tão cansados de ouvir falar sobre o Pai. Eu quero conhecer o Pai. Mostra para mim quem é o Pai, para que eu possa crer, para que eu veja o Pai e de fato acredite no que você está pregando, porque todos aqui querem conhecer o Pai. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um só. Você percebe que quando João Batista, o primo de Jesus, está pregando na beira do Jordão, ele está dizendo: olha, porque eu não sou digno de desatar as alpacas dos pés do que vem após mim, mas eu vos batizo com água, mas esse que está vindo após mim, ele vos batizará com fogo. Olha João no capítulo de número 1, verso 31 e o verso 33. Vocês vão perceber que quando João prega, atrás dele vem Jesus para ser batizado. Quando Jesus se aproxima próximo de João, João bate o olho em Jesus, está no texto. Quando ele vê o seu primo se aproximando, ele diz: eu não conhecia. O Espírito de Deus revela a João que ele é o Messias. Ele diz: esse é o Messias. No verso 31, no verso 33, ele repete por 2 vezes: eu não sabia que ele era quem era. Em outras palavras, eu nunca imaginei que o meu primo, alguém que nasceu comigo, alguém que brincou comigo, alguém que morava onde eu morava, alguém que veio do mesmo caminho que eu, do mesmo lugar que eu, poderia ser tão poderoso. Eu não sabia que ele era o Cristo, porque na mente de João é impossível alguém tão simples ser tão poderoso. Na mente de alguém é impossível alguém como nós chegarmos em lugares que Deus promete que nós iremos chegar. Como é impossível para a gente às vezes acreditar nas promessas de Deus. Mas Jesus, ele é batizado por seu primo, diferente de João. É por isso também, porque você percebe que Jesus nunca disse para ninguém diminuir. Me mostra um texto que Jesus diz assim para alguém: diminua e eu vou crescer. Não existe. Isso é palavra de João, porque os discípulos de Jesus batizavam mais que os discípulos de João. Aí André, que foi o primeiro convertido, chegou e disse assim: ô João, você não disse que viria alguém preparar o caminho? E se esse alguém prepara o caminho, não deve nós seguir a ele? Porque você cumpriu com o teu ministério, então agora a gente deve seguir para ouvi-lo. João disse: olha, quer saber? Que ele cresça e que eu diminua. Porque para João ainda era difícil digerir. Você tem noção do que eu estou te pregando? Eu estou falando para você que em João ainda tinha aquele sentimento de como é que o meu primo, ele pode ser o Messias. Mas Jesus nunca disse para diminuir. O que Jesus disse para a gente foi: morra, desapareça, não diminua não, morra, deixe de ser quem você é, deixe eu habitar em você, deixe eu reinar em você, deixa eu me revelar em você. Porque se eu me revelar a você, você mesmo pequeno vai se tornar alguém muito grande. Porque quem aparece na tua vida não é as tuas habilidades, não é a tua faculdade, não é o lugar onde você mora, não é o carro que você dirige, não é o iPhone 13, 14 que você tem, mas é o poder de Deus na tua fraqueza. Jesus nunca quis que ninguém diminuísse, coitadinho, fraquinho, mandado aflito. Pelo contrário, o que Jesus quer é que você levante o seu rosto e ande de cabeça erguida, vitorioso. Porque você acha que Jesus disse aos discípulos: olha, se você quer o que eu tenho, por conta da tia de Jesus, você lembra? Pode deixar. Você lembra da tia de Jesus? A tia de Jesus, em Marcos 10, ele está pregando acerca do seu reino. A tia da parentela, da casa, olhou para Jesus assim: Jesus,
Quando o Senhor for assumir o seu trono e se assentar no lugar que o Senhor está dizendo que vai se assentar, faz o seguinte: você tem 2 primos, faça com que um se assente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus olhou para a tia deles assim: olha, acho que você ainda não entendeu quem eu sou, porque de fato ninguém da tua família tem que entender quem você é. Acho que você não entendeu o meu propósito, de fato ninguém tem que entender o seu propósito. Você ainda não sabe para onde eu vou, porque o reino que eu estou pregando não é este reino aqui. Se alguém quer reinar comigo, quer de fato conhecer as dimensões espirituais, tem que beber do cálice que eu bebo e ser batizado do batismo que eu sou batizado. Se alguém de fato quer reinar com Cristo, tem que beber do cálice. O cálice fala de dores, fala de perseguições, fala de provações, fala de sofrimento. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Esse processo de carregar a cruz, não é que ele está dizendo que você tem que carregar a cruz para o resto da vida. Pelo contrário, quando ele diz: se você quer vir após mim, tome a cruz, ele está convidando você, no seu momento de decisão, entre o mundo e a igreja, entre o fluxo e a igreja, entre a balada e a igreja, entre a mentira e a igreja, entre a música mundana e a igreja, entre a bebida e a igreja, as falsas amizades e a igreja. Tomar a cruz é um ato de decisão, é um processo de decisão, é o processo do amadurecimento, é o processo da escolha, é o processo em que eu estou para chegar aonde de fato não eu quero, mas aonde Deus quer. Porque você concorda que no momento que Jesus carrega a cruz, ele tem a opção de desistir da cruz? Cada chicoteada que ele tomava, você não acha que ele, como homem, algum momento passou pela mente dele: larga essa cruz? Ele poderia largar a cruz, mas ele tinha um objetivo, que era o Gólgota. Essa expressão do original hebraico, quando você fala o nome de Deus, você fala o nome Yahvé. Diga Yahvé. Yahvé significa Deus. Deus Yahvé se escreve com 3 letras do alfabeto hebraico. A primeira letra se chama Yud. Yud significa mão, a menor letra do alfabeto hebraico. A segunda letra é a letra Rei, que significa janela ou furo. E a terceira letra é a letra Vav, que significa prego. Perceba que o texto fala de Deus desde a fundação do mundo. Em Apocalipse diz que antes que o mundo fosse formado, ele já havia sido crucificado pelos nossos pecados. Quando você fala Deus, você está dizendo Yahvé, Yud Rei Vav Rei, mãos furadas pelo prego. A pergunta é: Buda pode ser Deus? Jamais. Allan Kardec também não. Porque quando eu digo Deus, eu estou dizendo que a mão dele foi furada. Só que o nosso Cristo, a mão dele foi furada antes da fundação do mundo. Agora, quando ele disse para tomar a cruz, ele está dizendo assim: decida-se, pega a sua cruz e vai rumo ao Gólgota. Porque depois que você é preso na cruz, depois que os cravos foram colocados nas suas mãos, você pensou em desistir, agora não dá mais. Porque um jovem, um adolescente, um irmão que tem as suas mãos presas na cruz, ele pode até pensar em desviar, em sair da igreja, pode vir a tribulação que for, mas os pregos estão te segurando lá. Então a proposta de Cristo é: a cruz é o caminho para você chegar no Gólgota. Mas depois que você é preso comigo, você tem muitos motivos para descer da cruz, mas eu não deixo, porque os cravos já estão nas tuas mãos. É por isso que tem jovem que você saiu da igreja e voltou para a igreja, foi porque havia cravos nas suas mãos. É por isso que talvez você até desvie, volte para a vida que você tinha, mas você não vai conseguir, porque os cravos estão ainda nas tuas mãos. É por isso que você decidiu entregar a liderança, decidiu entregar a tua carteira de membro, mas você continua aqui. Chegou a festa e você está cultuando a Deus, porque os pregos foram colocados nas tuas mãos. Jesus te crucificou com ele. Oh, glória! Esse processo
da crucificação. É o processo de 3 anos e 6 meses. Jesus, ele começa a pregar e fazer milagres extraordinários. Quando é a última semana e o mês, que é o mês da crucificação, é o mês que Jesus mais faz milagres. Jesus, no último mês, é o mês que ele cura, é o mês que ele anda sobre as águas, é o mês que ele está indo para Gadara. No último mês, que é o mês da crucificação, é quando ele cura a filha de Jairo, é aqui que ele faz a multiplicação de pães e peixes, é aqui que o João Batista morre, é onde Jesus mais sofre pressão e é onde ele mais prega sobre a sua vinda. Na última semana, que já é a semana da crucificação, é quando Jesus está entrando em Jericó, e ele está passando e saindo de Jericó, da antiga para a nova. Ele encontra o cego à porta, e é aqui que ele cura o cego Bartimeu, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na segunda-feira ele vai entrar no templo, é aqui que ele encontra os pastores negociando a oferta. Ele coloca todos os pastores para correr. Na terça-feira ele prega sobre a oferta. Na quarta-feira Jesus, ele prega acerca da ceia. É aqui que Jesus prega acerca do seu corpo e do seu sangue. É aqui que Judas se levanta para ir buscar os soldados romanos para prender Jesus. É aqui que ele sobe o Monte das Oliveiras, ele está orando, e é aqui que se aproximam os soldados. Jesus é levado para o palácio de Pôncio Pilatos. Na sexta-feira, hora nona, depois de crucificado, é quando ele entrega o teu espírito. No sábado é quando ele toma a chave da mão da morte e sobe aos céus. No domingo vai acontecer o maior evento, porque é no domingo que Jesus, ele está crucificado. E Maria Madalena, e Maria é a única que decidiu ir visitar o corpo de Jesus, porque precisa trocar as vestes. Então ela vai no túmulo. Só que Jesus havia dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, se Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia, ele precisa provar. Domingo é o terceiro dia, o corpo de Jesus não está, a pedra está removida. Vai até o túmulo, Pedro e João, eles vão correndo para verificar. De fato o corpo não está. Pedro desvia, João vai para casa, encontra-se com os 11, encontra com os 10 discípulos. Um tentou tirar a própria vida, o outro desviou, sobraram 10. Eles estão na casa de João Marcos, aguardando o momento de Jesus aparecer. Está quase dando 10 para meia-noite. Tomé está na porta aguardando, porque Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, e se ele vai ressuscitar, ele tem que aparecer. Tomé está na porta, e tem quem critique Tomé, dizendo assim: pastor Marcos, Tomé, ele era incrédulo. Por que Tomé era incrédulo? Porque tocou na filha de Jesus, perguntou se poderia tocar para provar. Tomé não era incrédulo, pelo contrário, Jesus não bateu na porta, Jesus passou a parede voando, se apresentou a eles. Tomé olhou e perguntou: eu posso tocar? Jesus disse: pode tocar. Ele viu Jesus entre eles. A Globo não mostra isso, o desenho animado não mostra isso, o filme não mostra isso. Jesus ficou 40 dias pregando para eles. Quando é já o período de 40 dias, Jesus está em Atos Apóstolos, em Jerusalém, pregando aos discípulos. Ele termina o sermão, e aqui que acontece o maior evento da história. Jesus começa a voar e desaparecer nas nuvens. Jesus some. Aí vem 3 varões que ninguém sabe quem é, da onde veio. Só sabe que a roupa deles era diferente, a voz deles era diferente, porque naquele tempo tinha discípulos. Por que Jesus tinha tantos discípulos? Jesus tinha discípulos porque não tinha microfone nem caixa de som. Então tudo que Jesus falava, os discípulos tinham que falar também. Então quando Jesus dizia assim: porque o meu Pai enviou, aí tinha uma irmã lá no fundo, eram mais de 500 pessoas. O que Jesus disse? Mateus, que estava mais próximo, disse assim: ó, porque eu, o Senhor. Um discípulo levava a mensagem para o outro. Então eles trabalhavam em unidade. É por isso da comunicação. É por isso que nós temos que ser comunicáveis. Se a mulher fala uma coisa, o homem fala outra, não vai dar certo. Se a liderança fala uma coisa e o outro fala outra coisa, não vai dar certo. Se um obreiro fala algo e o outro obreiro entende outro, não vai dar certo. A gente entra em divergência, vai dar conflito, vai dar briga, alguma coisa vai acontecer. Então Jesus, tudo que ele falava, os discípulos falavam também. Eles tinham o mesmo propósito. Quando Jesus é ascendido aos céus,
depois da pregação, eles aparecem nas nuvens. Esses 3 varões dizem: ei, varões galileus, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, da mesma maneira Ele voltará e nos levará para morar com Ele na glória. Agora que fica interessante, porque acabou de ser anunciado a vinda de Jesus. Foi anunciado que Jesus vai voltar. Só que quando os discípulos veem Jesus sumindo nas nuvens, há 700 anos antes desse evento. Quanto tempo? 700 anos. O salmista responsável pelo Salmo 24, ele tem a visão do que os discípulos estão vendo. E ele diz: e vi um semelhante ao Filho do Homem que subia. E aí dizendo, e olhei. E ele começa a descrever o anjo que estava na porta. E ele ouve quando o anjo diz na porta da nova cidade: subi, ó portas, as vossas cabeças, porque vem chegando aí o Rei da Glória. Há 700 anos antes do evento dos discípulos, o anjo está tendo a revelação. Aí o anjo que está dentro da Nova Jerusalém, ele pergunta ao anjo que vê: quem é este, o Rei da Glória? Ele anuncia: esse é o que foi morto e reviveu, Deus poderoso, Senhor da guerra, Senhor vitorioso. Aí em Daniel capítulo número 7, o verso 11, há 300 anos antes desse evento, ele tem a mesma visão. E ele diz: e olhei e vi um semelhante ao Filho do Homem que subia. E olhei e vi um trono, e nesse trono estava o ancião de dias. A sua glória era tão grande que iluminava todo o céu. E ele começa a descrever, e haviam tronos, e na visão de Daniel os tronos estavam vazios. Aí ele começa a escrever, e esse subia diante do ancião de dias. Nesse período aqui, eles estão tendo a visão da ascensão de Jesus. A pergunta é, e agora eu prego, o porquê que Jesus está sendo ascendido aos céus, e o porquê os dois, o salmista e Daniel, têm a visão em períodos diferentes, justamente para revelar como eram os céus e como serão os céus. Ele disse: não se turbe o teu coração. João capítulo 14, verso 1. Não se preocupe com nada, crê apenas em Deus. Crê em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não for assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Jesus está sendo ascendido aos céus. Diga assim: Jesus está sendo ascendido aos céus para nos preparar um lugar. Nós, na condição de noiva, casando com o nosso noivo, tornando-se um só. Só que a verdade é que ninguém casa sem casa. Então ele está indo preparar uma morada. Aleluia! Só que ele disse assim: eu preciso falar primeiro com meu pai, porque as moradas é do meu pai. Ele diz assim: o meu pai tem muitas moradas. Na casa do meu pai tem muitas outras casas. Só que eu preciso falar com ele. Você lembra quando você desceu as águas? Quando você desceu as águas, você foi batizado, você morreu, sim ou não? Aí depois que você saiu das águas, o pastor Marcos falou assim para você: agora você é uma nova, não vai mais fazer o que você fazia. É isso ou não é? Não vai mais tomar aqueles mesmos caminhos. É assim ou não é? Já percebeu que na vida, quando você era, na vida que você vivia, você fazia tudo por impulso? Você pecava, você errava, você mentia. Aí depois que você sai das águas cheio do Espírito Santo, você é alguém novo. Você não tem mais desejos de pecar. Você é santo. Alguém diz: nossa, que santarrão você. É assim ou não é? Só que conforme vai passando o tempo de crente, parece que os desejos vão voltando novamente. A gente vai cometendo alguns pecados, a gente vai mentindo, vai deslizando. É assim ou não é? É porque quando você desceu as águas, você de fato foi gerado de novo, um bebezinho. Aí quando você vai crescendo, você vai se tornando alguém mais maduro, e a sua carne vai gritando. E é aí que você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, para Ele indo te ajudar a dominar os desejos da sua carne.
Quando você desceu as águas, outro evento aconteceu. Você disse: já não vivo mais eu para mim, mas agora eu vivo para Ele. Segundo Paulo, no capítulo, primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo número 7, o verso 16. Ele diz que quando você desceu as águas, você tornou-se um com o Espírito de Deus. Foi feita uma união entre você e Deus, e não houve mais diferença entre você e Deus. Você e o Pai é um só. Em João, no capítulo de número 17, diz que quando Jesus está sendo ascendido aos céus, a glória que era dele, Ele deu a você, e a glória do Pai que estava no Filho, que Ele não dividia com ninguém, o fez você tornar-se um com Ele. Então você tem a glória de Deus dentro de você, tornou-se um com o Espírito de Deus, desceu as águas, agora você faz parte dele. E o que você aguarda? A vinda de Cristo. Então a sua condição é a condição de uma mulher que está aguardando o esposo. Você está aguardando o momento da cerimônia. Só que o homem nesse relacionamento, ele tem um papel maior, porque o homem é o provedor, sim ou não? Como homem provedor, ele tem que preparar a casa, a morada, porque ninguém casa sem, não tem como. Aí Anderson, tu me explica, ele vai aos céus, vai preparar o lugar, e o porquê que ele vai falar com o Pai? Agora, você vai gostar disso aqui, porque quando você desceu as águas, foi te dado um novo nome, você tornou-se uma nova pessoa, o nome que você tinha já não é mais o mesmo. Ele diz: eu vou preparar o lugar, porque na morada do Pai é mais ou menos como hoje. Se você for num hotel, todos nós aqui, e dizer: eu quero um quarto disponível, vai ter? Não, é preciso fazer o quê? Uma reserva, um check-in. Como é feito o check-in? Qual o seu nome? O filho diz: você quer casar comigo? Quero. Desceu as águas? Sim. Está disposto a sofrer? Eu estou. Quer beber do cálice? Eu quero. Quer mesmo padecer? Estou disposto. Então o teu nome eu vou colocar no livro da vida. Oh glória. Ele pegou o teu novo nome, chegou para o pai e disse: esse é o nome do Guilherme, esse é o nome da Fernanda, esse é o nome do Ricardo. O teu nome ele colocou no livro da vida. Pergunte por quê? Porque quando você chegar na porta, a entrada da Nova Jerusalém, vai ter um anjo com uma lista, e ele vai perguntar: qual o teu nome? Você entendeu por que é que Satanás tenta manchar a nossa identidade? Você entendeu porque você passa por lutas, porque você passa por dificuldades. Jesus nunca disse que seria fácil servi-lo. Ele disse: nesse mundo nós teremos muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci todas as coisas. Levante a sua mão para adorar, levante a sua mão para glorificar, porque o teu nome foi escrito no livro da vida. O teu nome está lavado no sangue do Cordeiro. Oh glória. Esse processo da vinda de Cristo não é um processo fácil, é um processo difícil. A vinda de Cristo acontecerá. O texto diz: nós iríamos ouvir rumores de guerra, iremos ouvir barulhos de guerra, iremos ouvir espadas, doenças. Tudo que nós estamos vivendo agora é a prova da vinda de Cristo. Não existe dúvida de que nós estamos nos últimos momentos da vinda de Cristo, de que Ele logo voltará. O texto que nós lemos diz que a vinda do Senhor será como diga alarido. Alarido, para quem não sabe, significa barulho de festa. Ele preparou o lugar para nós morarmos. O lugar já está pronto. A morada já está pronta. Aí ele diz: como será a vinda então? Simplesmente haverá um barulho de festa,
porque Deus se colocará de pé do seu trono. Quando Deus se colocar de pé, o texto diz que os anjos vão entrar em apoteose de glória, e em cada ponto do céu, uma extremidade do céu, há um anjo posicionado. Anjos que aguardam o momento do arrebatamento da igreja. Tem tanta gente embaraçada com esse mundo ainda, tem tanta gente presa com esse mundo ainda, mas eu tenho um recado de Deus para te dar. Ele está voltando para buscar a tua igreja. Mocidade, não é tempo de nós nos entendermos com as coisas deste mundo, porque Cristo está voltando para nos arrebatar. Barulho de festa. Deus se colocou de pé. Aí o meu tecladista faz um som aí de festa. Som de festa. Os anjos entrando em festa. Os anjos correndo de um lugar para o outro, uma ponta para outra. Você consegue dimensionar isso? Depois que os céus entram em festa, o texto diz que o mesmo Senhor, Ele começa a descer com um alarido. O mesmo Senhor, porque os anjos estão em festa, mas é algo tão pessoal para Deus, é algo tão particular para Ele, que Ele manda os céus parar. Ninguém festeja, Ele dança e desce dançando sozinho. Nesse momento do arrebatamento, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a vinda do Senhor será no abrir e fechar de... É num piscar. Qual o tempo de um piscar de olhos? É equivalente a 7 milésimos de segundo. As suas pálpebras nem se abriram e também nem se fecharam. O Senhor desce dos céus. Aí o texto diz: e o mesmo Senhor descerá com a voz do arcanjo. A voz é de quem? Acredite se quiser, Deus pega a voz do arcanjo, porque o arcanjo, ele é o responsável. Porque assim, ó, ele está descendo, suas pálpebras não se abriram, não se fecharam. Mas nesse período do arrebatamento, em 7 milésimos, Deus já dançou, os anjos já dançaram, está uma festa aos céus. Aí Deus pega a voz do arcanjo, porque existem pessoas que precisam ressuscitar primeiro. Lembra quando Jesus disse que deu a glória dele para nós? Em João: filho, cadê a glória que eu te dei? Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles, para que assim como eu sou um contigo, eles sejam um comigo e um com o Senhor. Lembra? Pergunte o porquê Ele me deu a glória. Vai. Por que Cristo me deu a glória? Porque a glória é a única ação de Deus para repor a matéria física. O texto diz que os que estavam mortos serão os primeiros a ressuscitar. E serão revestidos com o quê? Serão revestidos. Diga poder, diga glória. Você pode ser sepultado hoje, você pode acontecer alguma coisa e você descer a sepultura, mas a glória de Deus está depositada dentro de você. O texto diz que os mortos ouvirão a voz, e a voz irá soar e ressuscitar os mortos, e eles irão tomar forma física novamente, serão revestidos, será colocado neles, e eles serão arrebatados primeiros. Aí depois que eles foram ressuscitados, aí seremos nós. O pastor está fazendo a caminhada dele, porque o médico disse para ele fazer a caminhada, ele decidiu fazer Cooper. A irmã está fazendo a comida, tem o maquinista, tem o piloto que está pilotando o avião. Só que ele é pentecostal da Assembleia de Deus. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele é crente. Aí o texto diz que depois dos mortos, Deus toma a trombeta da mão do anjo, porque a trombeta, quem soa é o anjo, e Deus vai fazer a trombeta soar. Ele troca a trombeta. No momento que a trombeta é soada, alguém diz que só quem ouvirá, olha aí, vai. Só quem ouve a trombeta são salvos. Elebaracanjuzia.
Oh, glória! Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo uma glória muito forte aqui. Calabaracandorábia. Eu tenho um recado para esta igreja. Se prepare, porque breve as trombetas soarão, e só a igreja lavada no sangue do Cordeiro será arrebatada. Calabaracanjosia. A vinda de Cristo, quando as trombetas soarem, alguém diz que só os salvos ouvirão, sim ou não? Eu tenho que entregar o que Deus está pedindo para eu falar. Senhores, pasmem no que eu vou dizer, mas infelizmente muitos que estão aqui não serão arrebatados. Tem gente que vai ficar no dia do arrebatamento. Oh, glória! Ele revelou, ele pulou, ele cantou, mas ele vai ficar. Os 12 andavam com Jesus, mas não sabia quem ele era. Jesus estava andando sobre as águas. Ele entrou no barco só depois que atracou em terra firme. Souberam que era Jesus. Tem muitos da gente que anda com Jesus, prega com Jesus, canta com Jesus, mas não conhece Jesus. A gente vê pregador pregando sobre todo tipo de mensagem que você vai receber. Deus diz: olha, eu vou te fazer. É tanta coisa. Mas saiba que Deus, antes de te dar o que te prometeu, o mais importante para Ele é a vinda do que Ele te prometeu fazer. Ele te prometeu uma casa, mas se Ele quiser voltar hoje, Ele volta hoje. Oh, glória! Anderson, e se eu ficar? E se Jesus vier e eu ficar? Apocalipse capítulo 20, o verso 4. Quer ver? Pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Peguei. Abra a sua Bíblia. Eu tenho uma instrução de Deus para alguém. Porque tem gente ainda que está seduzida. Tem gente ainda que flerta ainda com o mundo. O diabo te rodeia, joga seta todo dia. Anderson, e se nós ficarmos? Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vem aqui, pastor, vem aqui. Lê pra gente. Verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas. Pera lá, você viu o que o texto diz? O texto diz que João está vendo um povo assentado em tronos, correto? Porque eles foram o quê? Degolados, foram mortos. Aí, até aí tudo bem. A gente imagina, é algum crente lá do tempo que era perseguido. Deve ser um crente da Coreia do Norte, que morreu porque se tornou crente, é isso, não é? Só que o texto deixa claro que esses crentes aqui que se assentaram foram aqueles que não receberam o sinal da besta e não adoraram a besta. Oh, glória! Obrigado. Olha o que eu vou dizer para você. Eu vou lhe provar que Jesus está voltando. Você está por dentro das notícias de Israel. No mês de julho do ano passado, o presidente era o Benjamin, alguma coisa lá. Agora é primeiro-ministro. Isaac, alguma coisa, você pode pesquisar. Ele agora é presidente de Israel. E ele vai governar durante 7 anos. Quem viu essa notícia? Quem acompanha? Se tornou primeiro-ministro. E aí colocaram um que está governando 7 anos. A proposta é, porque não se entendia os partidos da direita e da esquerda, como no Brasil, petista e do Bolsonaro não se entende. Lá em Israel é a mesma coisa. Só que esse presidente, ele é tão inteligente que ele conseguiu unir os dois partidos rivais. E vai ser assim durante 7 anos. Concluindo o período de 7 anos, se o modelo der certo, talvez comece a surgir uma proposta para o mundo. E você
só um sabe e os outros não sabem? Porque a gente ainda está, parece que dormindo ainda, com os sinais da vinda de Cristo. Ele manda olhar para a figueira é Israel. Você sabe que o terceiro templo, os judeus e os árabes, eles aguardam que seja por causa natural, será destruído o templo que há lá. E o terceiro templo será construído, mas não pode ser por bomba ou porque alguém derrubou. Tem que ser causa natural. Agora em Israel, no começo do ano, teve 2 terremotos seguidos, na mesma semana. Sabe o sísmico? Isso só nos prova algo. Jesus está mostrando que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Oh, glória! Anderson, e se você ficar, você será perseguido, você será morto em praça pública. Parece que está difícil essa realidade do Brasil, mas é possível, porque a Bíblia diz que será assim. Serão muitos anos, 3 anos e meio. E eu tenho um recado para dizer para você: é melhor subir na primeira vinda com Cristo do que esperar a segunda vinda. E eu tenho um recado de Deus para esta igreja: é tempo de nós nos santificarmos. Para de carregar a cruz e crucifique-se nela. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Segura a mão dele, segura a mão dela. Elebaracanjósia. Segura a mão dele, vai. Segura a mão dela e diga assim: arrebatamento é real. Jesus está voltando. Diga para ele, diga para ela: você está guardando a vida de Cristo? Se você está guardando a vida de Cristo, eu vou te ajudar nas tuas guerras. Diga para ele: a tua guerra será a minha guerra, a tua dificuldade será a minha dificuldade, a tua batalha será a tua batalha. Eu não te deixarei só. Oh glória, oh glória. Uma igreja unida chega ao céu. Nasci. Oh glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou aguardando o barulho do soar das trombetas. Sabe qual vai ser a notícia? A notícia naquele grande dia. Eu vou encerrar. A notícia será, nós ouvimos, porque alguém disse que a notícia será que um povo desapareceu. Assim ou não é? Só que essa não vai ser só notícia. Óbvio que vai ser notícia, mas tem uma notícia que é a que todo mundo vai parar e dizer assim: que estranho, que coisa estranha. Porque o texto diz em Mateus capítulo 24, capítulo 25, que as 10 virgens, elas, tanto as que entraram quanto as loucas, elas, aí vem e o único som que nós ouviremos, que ele está vindo, é o soar das trombetas. Então o mundo ouvirá as trombetas soar. Eles vão ouvir o som de que o noivo está à porta. Só que eles estarão dormindo. Mas a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Guaianazes, setor 63, ela vai ouvir o som. E quando abrir os olhos, nós estaremos diante de Deus, uma multidão de branco. Nós receberemos palmeiras nas nossas mãos. Em Apocalipse capítulo 5, diz que os anciões de dias, o Espírito de Deus, eles estarão dizendo: Santo, 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 digno ao Senhor de receber poder, honra, glória e ações de graça. Só quem vai morar no céu, levanta a tua mão e adora. Oh, Elebaracandorábia. Tem gente chorando aqui já,
Só quem está sentindo esse fogo ardendo dentro do teu coração, glorifica Ele. Oh, glória! Se você pode ficar de pé, fique de pé, glorificando a Ele. Oh, glória! Eu ia pregar no tema de vocês, que fala sobre amor. Tem gente que fala sobre amor e nem sabe o que significa amor. Amor significa, amor do grego que é ágape, amor de Deus. No hebraico é totalmente diferente. Amor do hebraico é uma mãe que está grávida, ela vai dar luz e na hora de dar o parto ela não rompe o cordão umbilical, porque ela quer que a criança fique dependente dela para o resto da vida. Amor no hebraico é Deus na condição de uma mãe, nós na condição de um feto, dependendo dessa mãe que é Deus. E Satanás é a parteira que rompe o cordão umbilical. E é isso que Satanás quer fazer com muita gente que está aqui, te desligar de Deus. Oh, glória! Porque ele sabe que se desligar você de Deus, quando a trombeta soar, você não vai subir. Eu não vejo mais pregadores pregando sobre a vida de Cristo. Pouca gente fala de pecado. Mas Jesus está buscando alguém disposto a entregar a vida dele por inteiro e não mais pela metade. Oh, glória! Eu lembro que esses dias atrás eu cheguei do trabalho, deitei na minha cama e fui dormir. Eu estava muito cansado, eu deitei na minha cama. Quando eu olhei para o teto, eu vi o teto se abrindo, e eu vi como luzes subindo assim, e eu ouvi aquele som que eu não sei explicar para você o que era, mas eu ouvi o som da trombeta, aquele som que ecoava, e na hora eu senti que estava chegando a minha hora de subir, e na hora eu olhei para o lado, eu lembrei do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, eu lembrei de todo mundo e falei assim: uai, cadê que eu não estou vendo luzes subindo? Eu comecei a gritar: pai, mãe. Eu lembro quando a gente começou a subir, com aquele som que ecoava no meu ouvido da trombeta, e o Espírito Santo gritou no meu coração: quando eu vier buscar a minha igreja, não tem como alguém agarrar no pai e na mãe, não tem como você agarrar no pastor Marcos nem no Guilherme, não tem como você agarrar na Joyce, não tem como você segurar no pé de alguém. Oh, glória! Ela é Maia Síria, Mica Síria. Eu estou sentindo um fogo na minha cabeça descendo para o meu corpo. Calabarra Síria, cabalho, X. Diz o Senhor para alguém aqui: eu estou te chamando. Oh, glória! Jovens, nós somos a geração do arrebatamento. Jesus está voltando para nos buscar. E acredite, talvez você não terá filhos, talvez nem dê tempo da gente casar, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Oh, glória! Você crê que Jesus está voltando? Você viu tanto de criança, você viu tanto de crianças que está tendo sonhos com a vida de Cristo quase toda semana. A gente vê um vídeo de uma criança nova dizendo que teve um sonho, uma visão de arrebatamento. Você está vendo isso? Ei, Balacândio da Síria. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém do seu lado que ainda não é crente? Está afastado? Tem alguém aí? Próximo a você, diz assim: aqui tem, ó. Então vem. Tem alguém próximo a você? Ouve a minha voz. Então vem entregar a vida para Jesus. Vem. Se tem alguém próximo, oh glória, Ele está vindo. Chorando. Uma grande estrela do céu cairá,
segura só um minuto. Tem alguém entre nós que não é crente? Você não faz parte de uma igreja? Levante a sua mão assim, ó. Vem então, filho, entrega a vida para Jesus. Você está chorando aí. O Espírito de Deus está te incomodando. Alguém traga ela para cá. Ela está chorando. Alabaracalaraciria. 3 jovens. O Espírito de Deus está dizendo que tem mais. Tem uma criança aqui. Eu estou olhando para esta criança e eu estou vendo algo que desce sobre ela. O senhor que é pai? O senhor é pai dele? É o seu filho, pastora. Eu vejo como um pano, algo branco descendo sobre ele. Elebaracandorabia. Tem mais jovens vindo entregar a vida para Jesus. E certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão me apertar. Elebaracandorabia. O Espírito de Deus me disse que vai batizar o Espírito Santo. Uma criança acabou de ser batizada. Está falando em outras línguas. Calabaracandoramadaha. Ta 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 ta. Paui! Paui! Tau! Seba! O Espírito de Deus me diz que tem mais 2 pessoas. Já está vindo, já está vindo. Já está vindo, já está. Vem! Vem! Misexará. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quero estar aqui, eu quero estar com Deus. Eu vou me preparar. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo, faz assim.